Seguinte, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Hoje eu vou falar de uma coisa muito séria, por sinal, que é um negócio assim que me pega de vez em quando esse assunto e eu quero discorrer um pouco sobre ele, e ele também tem a ver um pouco com as nossas leituras, ou pelo menos nessa parte, a falta delas. Mas antes, vai curtindo esse vídeo aqui, espalhando para quem você mais ama. Porque assim, se fala muito hoje que a nossa geração é uma geração fraca, é uma geração que é muito mimada, que é isso, que é aquilo outro, que é tudo de ruim. Beleza, tranquilo. Até eu dou razão para essa gente que fala que essa geração de 30 para frente, até 40, é uma geração mesmo, assim, bem adversa. Mas eu entendo, e eu tenho uma teoria, mais uma dessas minhas teorias aqui aparecendo, tal qual como elas são, sobre o porquê que a gente chegou nesse ponto e trazendo em loco para a sociedade Brasil. Eu lembro que teve uma determinada época, muito antes, acho que foi tipo uns 2 anos antes de eu iniciar esse hábito das minhas leituras, em 2004. Foi mais ou menos 2, 3 anos antes. E o que acontece? Eu lembro que meus pais, eles compraram, na época que a gente morava no outro bairro aqui de Fortaleza, um computador para mim. E olha só o método que eles compraram. Eles compraram assim: primeiro era parcelado em 12 vezes, mas os primeiros 6 meses eles tinham que pagar para depois receber esse mesmo computador. Aí beleza, tranquilo, de boa, eles pagaram 6 meses, sem demais, né? Porque a gente, graças a Deus, sempre teve uma vida privilegiada, não uma vida de alto padrão, né? Mas que a gente teve alcance a boa parte das coisas que a maioria das pessoas do Brasil não tem. Mas isso significa que eu não sou playboy. Eu também trabalho, ralo pra caramba, vou para trabalho de ônibus, para qualquer lugar, essas coisas todas. Beleza. Aí o que acontece? Eu recebi esse computador depois do Natal de 2004, que também foi um Natal muito marcante para mim. E aí o que acontece? Eu deixei ele na caixa, porque na época eu não sabia montar, eu só sabia instalar as coisas do computador. E aí eu lembro que em janeiro, logo no começo de janeiro de 2005, teve um marido de uma amiga de faculdade da minha mãe, que minha mãe fazia na época uma faculdade de licenciatura de História. E aí, sei que ele veio, instalou, deixou lá tudo direitinho, no sentido de hardware, né? Que lembrando aqui que software é o programa que roda no computador ou no celular, e hardware é a coisa física do computador, a CPU, a tela, o mouse, o teclado, essas coisas. Beleza. Aí o que acontece? Instalou, né? Beleza, ele tinha instalado Windows, essas coisas, Office, e eu tinha instalado também outras coisas, né? Porque eu vivia meio que plantado e também às vezes dando ajuda numa lan house de um amigo meu lá perto. Beleza. E aí nessa eu sempre vivi no computador, etc, mas também sempre controlado pelos meus pais, essa situação tal qual como ela sempre foi. Beleza, tranquilo. E eu percebi ao longo do tempo que, mais ou menos aí depois de 2006, por aí, que muita gente também foi tendo computador. Foi tendo computador, essas coisas, depois posteriormente ao longo do tempo foi tendo celular mais pra frente, a partir de 2013, 2014, e também até antes, se for o caso. Beleza. Só que aí eu percebi o quê? Que com esse advento da tecnologia, principalmente inicialmente na década retrasada, anos 2000, do computador, eu percebi que muitos pais criaram seus filhos como foram criados, mas da seguinte forma. Não sei se você lembra que algumas pessoas, principalmente os nossos avós e alguns dos nossos pais, eles dizem assim: eu fui criado de frente para a TV. Eu fui criado de frente para a TV. Eu me eduquei com a TV. Mas entenda, a TV do tempo deles tinha um certo nível de intelecto, tinha um certo nível de instrução, tal qual como deveria ser hoje, mas você sabe bem como é que é, né? E talvez esses pais aí devam ter pensado assim: pô, o computador é um bicho inteligente. O computador ele alcança muito mais conhecimento do qual eu já tive sendo criado pela TV. Então deixa o menino aí no computador que ele fica sossegado. Só que aí o que acontece? As pessoas da minha geração tiveram muito alcance a muitas coisas, que até hoje até tem, talvez até mais do que eu, e beleza, tranquilo.
Só que os pais de fato não as educaram e jogaram essa responsabilidade para a escola de maneira muito injusta e de maneira muito assim, a qualquer forma, a esmo, a deriva, entende? Então, eu creio que isso daí foi um dos elementos dos quais fizeram com que a nossa geração chegasse até esse ponto do qual nós estamos hoje. Óbvio, é como eu disse aqui, não é o elemento principal, é um dos elementos, porque de fato os pais não tiveram atenção devida com as crianças e aí eles tiveram mais tempo para poder trabalhar com paciência no trabalho ou até, sei lá, ficar de frente para a TV, fazer qualquer outro tipo de coisa que não fosse educar a sua criança. Então, aqueles que tiveram uma responsabilidade tiveram filhos, em sua maioria, que de fato tiveram um nível de sucesso muito bom, um nível intelectual também bom e subsequentemente de uma índole boa, uma pessoa boa, cidadã de fato. Mas a maioria dessas pessoas que são da minha geração, de fato, estão deturpadas tal qual como os pais negligenciaram no passado também por conta disso. Então, eu creio na minha tese aqui, reforçando isso, que isso foi um dos elementos dos quais colaborou para que a minha geração chegasse nesse ponto tão vazio, tão. Não tem nem palavras para descrever esse negócio, porque tudo que eu for descrever aqui é tal qual como é a minha geração. É vã, é algo que não dá para encaixar, porque a situação é braba aqui no nosso país. É um negócio assim que, tipo, é literalmente aquela questão que o pessoal fala, o poste mijando no cachorro. Literalmente porque de fato se chegou até aqui e, como eu digo nessa minha teoria, esse foi um dos pontos do qual fez a minha geração chegar, porque através dessa coisa de deixar só ali o adolescente, a criança, o pré-adolescente de frente ao computador, é que se negligenciou a educação de fato da nossa geração e que também nesse momento está se deixando negligenciar a educação das nossas crianças, adolescentes, mas agora de uma maneira mais ampla e talvez até um pouco piorada pela questão do celular e da maior gama de alcance que a internet tem nos dias atuais. Porque naquele tempo era dar o app. Tipo, você até podia tirar a criança de frente do computador e deixar ela brincando na rua ou mesmo educando, tirando ela desse computador por conta de alguma milindragem que ela fez, por ser criança, adolescente, coisa do tipo. Mas hoje não. O celular, mesmo que você esconda, tem Netflix na TV e a gente está muito interconectado com as coisas. Então, por isso que se torna um pouco mais adverso de educar as crianças de hoje referente ao ontem. E aí você imagina como a próxima geração pode chegar, né? Pois é. Então é isso, tá aí, discorri um pouco da minha teoria relativa a essa questão e que também, de fato, houve também uma falta desse quesito das nossas leituras também, porque não inserir também. E é isso. Se você gostou desse vídeo, curte aí, compartilha com o máximo possível de pessoas e não se esquece de deixar teu comentário aqui embaixo para eu saber quem é você. Se você concorda, discorda, quer que você tem mais a acrescentar sobre isso, deixa aqui embaixo teu comentário para a gente poder dialogar um pouco sobre essa questão. E clica no botão de inscrever e clica na sininho que amanhã tem mais um vídeo aqui no meu canal. Então é isso. Até o próximo vídeo.